Assim, ali, seja lá o que for, né, o Satanás O ali, opositor. mas é uma espécie de opositor, porque ele disse que eles estavam se reunindo no céu, os filhos de Deus haviam se reunido e apareceu entre eles Satanás, ou seja, apareceu entre eles um opositor. Aí ele faz aquela aposta e ali ele mata 10 pessoas, que são os filhos de Jó, né? 7 homens e 3 mulheres. Isso é até estranho, né? A questão dos nomes, né? Essa questão da numerologia na Bíblia. Aí ele mata e ele não ressuscita esses filhos. Ele faz com que Jó tenha novos filhos, seja pai de novos filhos. Tem um caso lá em Gênesis, que não é só uma coisa. O crítico poderia querer argumentar em cima disso e dizer, não, não é porque ele ressuscitava que ele era obrigado a ressuscitar. Não é assim, é porque o crente, ele imagina um ser fora da narrativa. E não é assim que se faz. Não é assim que se faz uma análise textual. Você tem que ver o personagem dentro da narrativa. Quando você vai para o Gênesis, ao começo, o Caim mata Abel. Ele não ressuscita Abel. Quando é na questão do jardim que eles estão lá antes de ter os filhos, o Javé ia visitar Adão e Eva todos os finais de tarde. Ele não é onipresente, porque para ser onipresente ele não tinha que visitar. Quem vai visitar não é onipresente. Eu só vou visitar alguém porque eu não estou lá, estou aqui. Se eu não estivesse lá, eu ia para quê? Quando é a questão da Torre de Babel, um anjo conta fuxico para o Deus Javé. O Deus Javé desce e vai ver a torre que está sendo construída. Ou seja, Deus Javé não é onisciente, também não é onipresente. E não consegue ressuscitar ninguém já com esses dois casos. Quando chega no livro de Samuel, o Javé consegue ressuscitar pessoas através dos profetas Elias e Eliseu. Quando chega no livro de Isaías, o escritor diz que Javé ele determina o final antes do início. Ele ganhou aí a onisciência. No livro de Jó, ele não tem capacidade de ressuscitar pessoas, mas ele parece ter, se eu não estou enganado, é a onipresença. Ele parece estar em todos os lugares, mas ele não tem a onisciência e não tem o poder de ressuscitar pessoas. Ou seja, vai surgindo os poderes aos poucos. Quando chega no final da Bíblia, o Javé está cheio de poderes. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Aí, quando o ateu discute com o teísta, o cristão, por exemplo, ou o judeu, ele vai lá no Primeiro Testamento e diz, espera aí, se Deus é onisciente, por que aqui ele precisou de um anjo fuxicar para ele saber que eles estavam construindo uma torre? E se ele é onipresente, por que ele precisou descer lá para ver a torre? Entende? Aí o cristão começa a dizer, não, mas peraí, não é bem assim, começa aquele malabarismo sem fim, para tentar defender que existe um Deus por trás de toda a Bíblia, quando é nítido que não existe Deus por trás da Bíblia. É uma construção. E você vê a construção dentro da Bíblia, colocado tijolinho por tijolinho. É verdade. Faz sentido, porque Deus ele prova a fé de Abraão. Se ele prova a fé de Abraão, é porque ele não sabia até onde ia a fé dele. Então Deus ele vai lá e pede para Abraão sacrificar o filho. Depois ele diz, né, agora eu sei que tu me amas. Ou seja, o fato de Deus colocar a fé de Abraão à prova já mostra aí que ele não era onisciente, porque se ele já sabia o que ia acontecer, não faz sentido fazer o filho de Abraão passar por uma agonia daquela quando ele ficou sabendo que ele era o sacrifício. Ou então não faz sentido ele colocar Abraão naquela angústia, entendeu? Então, assim, realmente existe uma lógica aí no que o RC falou. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente analisa, realmente é uma construção, porque ele também se arrepende, né? Ele disse que não se arrepende, depois disso se arrepende. Ou seja, a gente vê aí claramente sentimentos humanos em Deus. Tudo isso aí que você está falando está em Gênesis, quando o Javé não tinha nem a onisciência, nem a onipresença e nem o poder de ressuscitar ninguém. Quando chega lá no livro de Jó, ele não tem a onisciência e não tem o poder de ressuscitar, mas ele já tem a onipresença. Quando chega lá em Isaías, ele tem a onipresença, que ele já tinha em Jó, ele tem a onisciência e ele tem o poder de ressuscitar, que ele ganhou lá no livro de Samuel, né? Então, assim, é uma construção. E você pode ver umas outras coisas mais engraçadas, mais interessantes também, que está ainda no livro de Gênesis. Se você ler o capítulo 1 até o parágrafo 3 do capítulo 2,
você vê ali uma criação do homem e da mulher, sendo criado da terra, eles sendo criados ao mesmo tempo, homem e mulher. E você vê que as plantas, elas já existiam, as árvores, inclusive, elas já davam frutos, sementes, tudo antes da existência do próprio homem e antes do próprio sol existir. Quando você passa para o parágrafo 4 do capítulo 2, você vê a partir dali uma nova criação, onde a terra é morta, sem vida, não tem planta, não tem árvore alguma, antes da existência do ser humano, e a Bíblia ainda diz que é porque não havia chovido na terra, e também ainda não havia o homem para lavrar a terra. Você vê aí nitidamente duas criações diferentes da terra e a inclusão do homem. E nesse essa segunda criação, que começa a partir do parágrafo 4 do capítulo 2, ela vai até o final do capítulo 3, que é quando há o Jardim do Éden, com Adão e Eva, Eva feita da costela, o Adão pegando cabritinhas, o Caim matando Abel. Quando chega no capítulo 4, não existe Caim e Abel, e não existe Eva de costela. Adão e Eva têm a mesma idade, e eles têm o primeiro filho com 130 anos de idade. E o nome desse filho chama-se Sete. Dá para rir mesmo, né? Mas ele com 130 anos de idade, tendo filhos pela primeira vez. E esse filho é Sete. E a Bíblia diz que a partir daí eles viveram 800 anos, ou seja, Adão e Eva tinham a mesma idade. E tiveram filhos e filhas. E não é mencionado Caim e Abel em parte alguma. O argumento, o que eu não poderia chamar de argumento, do cristão, é dizer que como Caim, acho que até alguns judeus vêm com esse negócio, que como Caim matou Abel, Abel deixou de existir por morrer, e Caim deixou de fazer parte por ser um assassino. Daí não é contado no capítulo 4. Só tem que, vamos voltar atrás, que tem lá a questão de que no primeiro capítulo, que a sequência é no capítulo 2, a partir do parágrafo... Perdão. A segunda história, que termina no parágrafo 3, tem essa história aí. Só tem que a primeira, que pula o parágrafo 2, que vai só até... Pula o capítulo 2, que vai só até o parágrafo 3, e continua só no capítulo 4. Dali, Adão e Eva tinham a mesma idade, sendo que no terceiro eles não tinham. Adão era mais velho que Eva, visto que Eva era feita da costela de Adão. E também lembrando que na primeira criação, as plantas não precisavam do homem, nem mesmo do sol para existir. E já no segundo, elas precisavam tanto do homem quanto da chuva. Ou seja, o escritor do capítulo 2 e 3 é um verdadeiro ignorante, que não sabia nem mesmo que as plantas precisariam do sol para existir, que não sabia nem mesmo que as plantas não precisam do ser humano para existir. É algo óbvio que, mesmo na ignorância daquela época, as pessoas deviam saber, porque existem matas selvagens, plantas selvagens, onde nunca o homem colocou a mão e está cheio de vegetação lá. Então, como é que o escritor vem escrever que ainda não tinha nascido erva verde porque não existia o homem para lavrar a terra? As plantas fazem a fotossíntese e elas criam seu próprio alimento. Isso é muito óbvio. Ou seja, com tudo que você falou, qual é a conclusão? Não dá para basear a nossa vida, a nossa expectativa de vida em um livro adulterado. Então, assim, quando eu acreditava, eu não pensava nessas coisas. E quando eu abandonei a fé, eu comecei a raciocinar. Ou seja, como é que eu baseava a minha fé, a minha conduta de vida em um livro adulterado? Não faz sentido, não tem lógica. Então, isso aí a pessoa só enxerga quando ela lê a Bíblia com a razão. Ou seja, muita gente diz que tem Deus, que tem o Espírito Santo, que tem Deus revelado em sua vida a partir da Bíblia, ou seja, a partir de um livro adulterado, que foi uma construção de séculos e séculos, várias pessoas colocaram ali a mão, não foi só uma. Então, assim, a gente vê que é mais psicológico do que real, certo? Porque não tem como, cara, eu basear minha vida, minha fé, minha conduta de vida inteira em um livro adulterado e dizer que isso é uma revelação divina. No mínimo, a coerência é
se o Deus da Bíblia realmente fosse real, a coerência é ele se revelar, ter mantido a integridade, mas não manteve, não tem integridade. A arqueologia está aí para provar isso. Tasso, deixa eu só fazer um adendo na sua fala. É quando você fala assim, ó, que eu não posso basear minha vida em um livro adulterado. Mesmo que ele não fosse adulterado, mesmo que ele fosse um livro original, escrito da primeira vez e está até hoje como foi da primeira vez, mesmo assim você não poderia basear a sua vida em um pensamento de pessoas da era do cobre, pessoas da era do bronze, da era da pedra lascada, onde eles estavam matando pessoas para roubar, onde, certo que hoje ainda fazem isso, né? Onde eles estavam escravizando pessoas e tendo isso como uma moral objetiva, como instruções de um Deus, e colocar essas maluquices como sendo a própria palavra de um Deus. Então, mesmo que ele não fosse adulterado, estivesse como foi escrito da primeira vez, você não poderia basear a sua vida no absurdo desse. É verdade. E olha só, uma grande contradição que não é só com 2 livros apenas. Sobre a volta de Jesus. Por exemplo, Lucas 9, 27, Marcos 9, 1, Mateus 16, 28. Lá afirma que Jesus voltaria e algumas pessoas não provaria morte. Elas estariam vivas, algumas. Agora, caem mais 2 livros. Lucas 21, 32 e Mateus 24, 34, aqui já diz diferente, que todos estariam vivos, ou seja, não eram alguns mais, todos estariam vivos. Gente, isso é horrível. Não se trata de 2 livros se contradizendo, e sim, quantos livros? 5 livros se contradizendo. Isso é terrível. Como que esse livro vai basear, vai dar sustento? Isso que é uma teia de aranha, porque lá diz, né, em Salmos 14, 1, que o homem que não tem Deus, a vida dele é como se ele estivesse segurando numa teia de aranha, não tem sustento, não tem firmeza, vai cair. Como que um livro desse vai sustentar alguém? Isso aqui que é uma teia de aranha, contradição do início ao fim, de Gênesis e Apocalipse. Eu vou sair agora que eu vou jantar, viu? Boa noite aí para vocês dois. Boa noite, obrigada. Seja bem-vindo. Valeu, Tasso. Eu vou sair também aqui para voltar ao trabalho. Valeu, Laine, muito obrigado pela oportunidade e valeu também o pessoal do chat aí, conheço alguns que participam comigo também. Muitíssimo obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigada a você, seja sempre bem-vindo. Muito obrigada. Boa noite. Agradeço. Então, pessoal, é isso aí. Que bom, né? Ver aqui o RC e o Tássio Alves. Muito bom mesmo. Eu fico muito feliz, né, de receber pessoas que vêm aqui e expõem também, né, as suas ideias. Isso é muito bom. Realmente, é dessa forma que funciona. Os crentes querem a todo custo empurrar sua fé, sua religião. Se você não aceita, você vai pagar, a mão de Deus vai pesar. E aí eles começam a perseguir aquela pessoa. Enquanto houver vida, há perseguição, não há esperança. Enquanto houver vida, quando o crente bota ouro em você, que não, ou que é ateu, ou que não quer seguir a religião dele, pertence a outra, não vai haver mais esperança, não. É perseguição, tá? Então, se prepara. Então, tudo que acontecer de errado, de uma forma natural, que acontece até para eles também, então ele vai atribuir aquela praga que ele lançou, a mão do Deus dele pesando, né? Para mostrar que ele existe,